A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui e com o nosso quadro, A Verdade em 7 Minutos. E a pergunta hoje é: um membro adébito da Igreja Adventista do Sétimo Dia é salvo? Vamos lá? Querido Deus e eterno Pai, te damos graça por tudo, ó Deus, porque só o Senhor é quem pode, Deus, transformar a vida do homem. Deus, te agradecemos pelo Senhor ter enviado o teu Filho Jesus. Te damos graça, Senhor, porque tu és e não há semelhante a ti. Deus, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia, Deus, de todos aqueles que estão dependendo desta misericórdia. E aqui, Senhor, sabemos que são todos aqueles que estão debaixo do céu. Senhor, eu te peço, visita as almas, Deus, guarda-as e convence-as da liberdade que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, a pergunta é: pode alguém que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia ser salvo? Pergunta difícil. Mas certas coisas a gente tem que responder à luz das Escrituras. Eu olho para trás e a ênfase do meu curso, quando eu fiz a faculdade de teologia, eu fiz em História da Igreja. E talvez eu tenha todos os compêndios em língua portuguesa, alguns em língua espanhola, de História da Igreja produzido. Mas, talvez, só talvez. E quando eu olho para a história da igreja, eu vejo uma igreja que, durante um certo período, elas apesar de que as escrituras estavam cativas, elas diziam deter a verdade e colocavam os seus sacerdotes, e aqui o pontífice, como uma espécie de mediadores. E eram espécie de mediadores. A mentalidade era essa. Poderia perdoar, condenar, coisa do tipo. Vem a reforma protestante, muda. E a ideia é só a fé e só a escritura. Isso é acompanhado dos outros solas. Eu estou usando esses dois para nós entendermos. E aí as escrituras, é como se tivesse dado asas às escrituras. E aí as pessoas começam a ter acesso às escrituras e, lendo-a, começam a entender o plano de Deus para a sua salvação. E de repente a gente vê algumas coisas voltarem. E uma delas é a ideia absurda de que Cristo tem um co-mediador. A expressão correta é difícil falar, mas a ideia é essa, é de uma co-mediação. Porque quando você fala que alguém precisa de outro que ensina uma verdade que estava incutida dentro das escrituras, é uma espécie de co-mediação. Porque sem essa pessoa, você não encontraria a salvação. Então, quando nós olhamos isso aí, nós entendemos que é mais um engodo. Essa ideia de que alguém detém a verdade que conduz a Cristo. Cristo é a verdade que conduz a Deus o Pai. Aí vem alguém e diz assim: não, eu sou e tenho essa verdade que conduz a Cristo. Então essa pessoa tem a verdade que conduz a Cristo e Cristo é quem conduz a Deus o Pai. Só que isso não está nas Escrituras. Aliás, até está. Porque a verdade que conduz a Cristo, que nos leva ao Pai, é a própria Escritura, que veio através dos seus apóstolos, inspirado pelo Espírito de Deus. Aí vem alguém que se coloca nesse patamar e diz que tem a verdade que conduz a Cristo, que de Cristo vai conduzir a igreja. No final das contas diz assim, você vem a Cristo, é só Cristo que pode levar a Deus, só Cristo salva. Beleza, ótimo. 1 Timóteo 2,5, Atos Apóstolos 4,12, beleza, tá pregando. Só que tem um detalhe, mas para você ir a Cristo, você tem que conhecer as verdades que eu estou ensinando. Rapaz, isso é um engodo. As pessoas que seguem isso, elas estão debaixo de
um problema seríssimo. Porque se as Escrituras vêm para trazer a liberdade e conduzir o homem diretamente a Cristo por ela, como pode alguém dizer que detém a verdade para conduzir as pessoas a Cristo, que dessa vez conduz e por sua vez conduz a Deus? Não, isso é um papel das Escrituras. Aliás, é um papel do Espírito Santo através das Escrituras. E diga-se de passagem que essa profetisa da Adventista é chamada de espírito de profecia. Então nós temos um problema seríssimo. E as pessoas que seguem isso, elas estão fadadas ao fracasso espiritual. Elas têm que conhecer a liberdade pela qual Cristo lhes chamou. Isso é algo que vem acontecendo ao longo da história da igreja. Pessoas que se colocam como mediador entre Cristo, entre Deus e os homens. Deus aqui nós estamos falando, claro, da pessoa do Pai. Entre Deus e os homens, até mesmo porque Cristo assume uma posição de sumo sacerdote, mediador. Entre Deus e os homens só tem Cristo. Mas agora alguém se coloca entre as Escrituras e Cristo. Não pode. Então essas pessoas, infelizmente, elas estão fadadas ao fracasso espiritual por acreditar em homens, confiar que esses homens podem conduzi-la à salvação. Elas colocam a obra de Cristo em demérito, porque não são suficientes para salvá-lo. As Escrituras e o Espírito de Deus que convence não é suficiente, porque precisa desse profeta ou dessa profetisa para tal. Então essas pessoas, elas não creem na liberdade que Cristo nos chamou, na graça suficiente e, por fim, elas vão, logicamente, diante de todo esse ensinamento herético, perder o que lhe é mais precioso, do que ela mais busca, que é a salvação em Deus. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, e que pessoas entendam que este caminho das seitas, seguir profetas humanos, não é o caminho que Deus reservou para a sua igreja. Amém.